Então, vamos abrir para as perguntas e convido os palestrantes, né, o Joaquim, a Beatriz, o Rafael e o Rogério, e os coordenadores, o Rodrigo e o Sérgio, para compor a mesa. Por favor. E aí, as perguntas, eu vou passar o microfone, que nós temos só um microfone aqui na parte de baixo. Vamos abrir, quem tem perguntas. Calma, gente. Eu falei que só tem um microfone, então, por favor, vamos colaborar. Ninguém tem perguntas? Óbvio que pode criar uma rede, o Sérgio Marçom não vai ficar lá dando pitaco, ninguém, né? Essa parte eu prestei bem atenção, hein? Ah, tem ali. Só um minuto. Oi, eu sou a Sandra, da CE. Eu queria perguntar para o Rafael, coordenador da CFA, sobre o banco de dados que existe na CFA, sobre os dados de infração, se existe algum tipo de plano para uso, como foi falado na exposição do Joaquim, sobre relacionar com prioridades, com esse tipo de planejamento em relação às ações. Só fazendo uma correção, eu sou o diretor do Departamento de Planejamento e Monitoramento. Oportuna sua observação. Entendo que a gente tem hoje um banco de dados riquíssimo relacionado ao cenário das autuações, né? Mas, conforme o Joaquim colocou muito bem, gostaria de parabenizá-lo pelas reflexões apresentadas, nem sempre a gente tem na figura dessas informações dos autos de infração, a realidade, né, das pressões sobre o território. Na prática, a gente tem ali um cenário daquilo que foi possível atacar com as políticas de fiscalização existentes, né? E eu vou fazer, em cima da sua questão, vou puxar por uma reflexão que eu acho muito importante que o Joaquim colocou sobre a questão da orientação da fiscalização. Então, sua colocação, eu na minha apresentação dei uma relevância naquele fluxo sintético da fiscalização, a etapa de planejamento, seja o planejamento clássico da orientação da fiscalização, como aquele que engloba as ações preventivas. Mas eu entendo que a gente tem que colocar o planejamento num pacote como um todo para que a gente justamente possa trabalhar com algo que eu achei muito bom, muito bem colocado pelo Joaquim, que é a questão de alvos relevantes. Então, entendo que esse hoje é o caminho que a gente tem que percorrer para que a gente possa aprimorar a nossa sistemática de fiscalização. Tendo hoje que a gente já tem uma estrutura muito positiva, né, de relação nessa parceria com a Polícia Militar Ambiental, mas entendo que podemos avançar especialmente nessa questão da orientação da fiscalização, encontrando alvos mais relevantes, encontrando não. Boa parte deles nós já sabemos, mas encontrando caminhos mais objetivos para que a gente possa trazê-los para o planejamento estratégico da fiscalização e, de uma forma ou de outra, a gente possa se livrar um pouco desse fantasma da prevaricação, né, que acaba sendo, por muitas vezes, um direcionador, um orientador da fiscalização. E nós entendemos que temos feito muitas reflexões internamente na CFA que podemos ter um caminho distinto no sentido de aprimoramento, não fazendo uma crítica tão objetiva ao que está para trás. Entendo que faz parte do processo de construção de uma fiscalização mais abrangente, mas hoje entendo que estamos amadurecendo esse olhar para que a gente possa avançar para seleção de alvos mais relevantes e, conforme o Joaquim colocou, não fiquemos ali com esse fantasma de termos que atacar toda e qualquer possível infração, e sim que a gente possa relativizar e elencar aquilo que de fato nos interessa mais na toada da fiscalização. Bom dia a todos. Sou o inspetor Santos, comandante da Guarda Civil. Atuei um certo tempo na Zona Sul, fundão da Zona Sul, Parelheiros, Embu-Mirim, enfim. Sabemos que a legislação ela contempla todos do modo lato, né? Não podemos especificar
em relação a uma determinada região especificamente, né? Até mesmo que a bancada ruralista é muito forte. Bem, enfim, vamos falar então de localidade, né? Que é onde a Guarda Civil atua, no município de São Paulo. E temos alguns planos e algumas formas de fazer a fiscalização em conjunto. Por exemplo, a OIDA, Operação Integrada de Defesa Ambiental, Operação Defesa das Águas. Dona Maria Lúcia, né, estou vendo o Gilson aqui, da Secretaria do Verde do município. Vi o doutor Walter Teste também, há pouco, não sei se ainda está presente. Bem, enfim, minha pergunta, eu vejo, eu sinto e vejo, até mesmo para você, Rafael, eu sinto falta da Secretaria Estadual nessas operações e nesses apoios, porque até mesmo o secretário falou de integração. Vocês todos falaram de integração, e eu não vejo isso. Com as prefeituras regionais, com os agentes vistores do Verde e da própria prefeitura regional, e um trabalho em conjunto. O tenente sabe que estamos sempre também em área, estamos tentando dirimir essa problemática que são as invasões, essa problemática que temos aí nas áreas de mananciais. Obrigado. Vou passar para a Lúcia, ela faz as perguntas. Bom dia, sou a Lúcia Manzoc e trabalho atualmente na Coordenadoria de Educação Ambiental aqui da Secretaria. Eu gostaria de fazer duas perguntas para a mesa. Uma seria para o Joaquim. Joaquim, você falou em algum momento da dificuldade, ou que assim não seria, às vezes, possível fazer um projeto político-pedagógico da formação e tal, envolvendo todo mundo que está na ponta e tal, mas da importância de se fazer esse projeto e de que mesmo que todos os envolvidos, de alguma maneira, contribuam, mesmo que à distância. Então, se você pudesse comentar um pouquinho mais sobre possibilidades em torno disso na prática, emendando com a questão que eu achei muito importante que você colocou, de condições institucionais para que exista uma mente aberta, para que quem está na fiscalização se sinta à vontade para essa troca de experiências, de aflições, etc. Se você puder falar um pouquinho mais na prática de medidas para se criar esse clima institucional. Tá bom? A outra pergunta é para a experiência da Coordenadoria de Fiscalização. Naquela primeira linha de diminuir as pressões, né, sobre os bens ambientais, dentro da formação socioambiental, então, eu sei que vocês partem, né, vocês comentaram que partem do plano de fiscalização, dos problemas de fiscalização que existem naquele contexto, e aí, com aquelas pessoas da localidade, do Conselho Ampliado, vocês vão fazer todo um trabalho que passa por compreender e depois priorizar nesse conjunto heterogêneo de atores os problemas. Então, se vocês pudessem comentar um pouco mais isso para a gente. Obrigada. Então, vocês respondem e a gente faz uma segunda rodada. Posso começar e você complementa? Bom, desculpe o seu nome. Não, fica à vontade. Inspetor Santos. Muito bem, Inspetor Santos, muito bem colocada sua questão. Vou fazer uma introdução aqui, repasso para que os colegas complementem, mas entendo que sua observação é importante no sentido de que, de fato, para que a gente possa atuar no território com a complementaridade das atribuições entre o Estado e aquilo que cabe aos municípios, devemos avançar nessa integração. Entendo que hoje é um grande desafio. Não vou aqui enumerar todos os pontos que estão por trás dessa questão, mas a gente sabe que, por muitas vezes, tem a questão de orientação das gestões municipais, a forma como as políticas são tocadas, as próprias prioridades, né? Mas o que eu entendo é que, de fato, a gente deve avançar nesse sentido de integração entre Estado e municípios. Já temos alguns exemplos nesse sentido. Você citou a Operação Integrada da Defesa das Águas. Nós temos uma série de ações voltadas às ocupações irregulares, fora de um plano, de um programa estruturado, mas sim com questões que se apresentaram como problemáticas e que ficou claro que
o Estado, por meio dos seus entes de fiscalização, Polícia Militar Ambiental olhando para as questões relacionadas à Agenda Verde, a CETESB olhando para as questões relacionadas ao controle de poluição, disposição de resíduos, tem uma atuação importante, mas, na prática, quem detém a atribuição do uso e ocupação do solo no território são os municípios. Então, de fato, tem ficado claro que, se a gente fica só atuando na esfera dos entes de fiscalização do Estado, a gente não atinge objetivo algum. A gente vai lá, aplicamos as infrações, mas, na linha do que o Joaquim colocou, aplicar infrações ambientais não quer dizer que estamos resolvendo o problema. Em algumas situações, sim, não devemos descartar. A questão do comando e controle deve ser complementar a um olhar de gestão também, né, para que a gente possa entender quais os problemas, por que esses problemas diagnosticados se dão no território, né? Então, temos alguns exemplos dessa integração, mas me coloco aqui dizendo que, de fato, temos dificuldades nesse processo, por N motivos que eu não vou aqui listar, mas concordo com a sua posição, acho que podemos avançar bastante na melhoria dessas situações de integração, né? Quero complementar. Obrigado, Rafael. Inspetor Santos, obrigado pela pergunta. Acho que já nos encontramos em reuniões da própria Operação Defesa das Águas. Para quem não sabe, talvez alguém não saiba, a Operação Defesa das Águas é exatamente esse movimento conjunto entre Estado e Prefeitura de São Paulo, com o objetivo de proteger especialmente as áreas de mananciais aqui da cidade de São Paulo, combater as ocupações irregulares, né? Eu acho que a gente tem trabalhado agora numa evolução dessa retomada da operação, as fiscalizações vêm acontecendo, ora só com agentes do Estado, ora só com agentes do município, e acho que a falta dos agentes do Estado, especialmente da coordenadoria nas ações de campo, ela é sentida, mas ela é sentida por um motivo específico, né? Além da enorme demanda de trabalho que temos no escritório, no Estado uma divisão, uma espécie de divisão de competências aqui interna entre Polícia Ambiental e Coordenadoria, em que as atividades de campo e de lavratura de auto de infração ambiental são primordialmente executadas pela Polícia Ambiental. Então, o nosso técnico fica um pouco no apoio técnico lá em campo ou na gestão do processo e na recuperação do dano ambiental. Então, a gente tem buscado se aprimorar nessas atividades e a Polícia Ambiental na sua atividade fim de fiscalização em campo. Isso, obviamente, não inibe a nossa participação em campo, é uma questão mesmo de prioridade, inspetor. E a gente está aí agora numa retomada, como disse, então criamos os comitês locais aí agora para cada subprefeitura ter o seu grupo aí de atuação, né, e combate às ocupações irregulares. Acho que a gente vem numa retomada, e para 2019 a gente começar com tudo, com as ações integradas lá em campo. E queria aproveitar só para complementar a pergunta da colega ali anteriormente para o Rafael. Acho que a questão do direcionamento da fiscalização para alvos relevantes, né, versus o que disse o Joaquim, o tal do denuncismo e o medo da prevaricação que ronda os agentes. Acho que é um trabalho que, logo de plano, a gente identificou lá na CFA como sendo assim o nosso talvez o principal objetivo da coordenadoria em sua criação, né, além do próprio trabalho de gestão do processo de auto de infração ambiental, é o direcionamento, né, o apontamento de diretrizes para a fiscalização ambiental. A gente vem aí timidamente estruturando, como o próprio Rafael mostrou, alguns instrumentos para isso. Os planos de fiscalização, em que a gente age e ordena a fiscalização de forma conjunta com outros entes do sistema ambiental, são, de certa forma, esse direcionamento, né? A gente tem instrumentos como a determinação de metas no próprio PPA, no Plano Plurianual de Gastos. E a gente tem, acho que, o instrumento principal disso, que é o nosso termo de cooperação com a Polícia Ambiental, em que a gente está, nesse momento, rediscutindo, há um grupo de trabalho para a discussão desse termo de cooperação, e lá a nossa ideia é compor um plano de trabalho, né, com metas, direcionamento e diretrizes para a fiscalização ambiental, para que a gente tanto resguarde o policial ambiental daquele chamado medo da prevaricação, quanto também a gente consiga priorizar as ações relevantes em relação àquela chuva de denúncias do papagaio da vovó, que ele nos atormenta aqui muito, viu, Joaquim? Esse papagaio da vovó ele é amplamente
conhecido aqui e ocupa muito do nosso tempo, do tempo dos nossos policiais. Então, a gente quer, com uma proposta através de um plano estruturado, uma proposta de alvos prioritários, né, poder dizer o não aos papagaios da vovó por aí, e, inclusive contar com as prefeituras, né, por meio da Lei 140, da descentralização, para atuar nesses danos de menor impacto, né? E a gente, claro, com integração, com capacitação, tem um sistema aí de fiscalização ambiental bem estruturado, escalonado, né, com todos os entes federativos. Acho que era isso. Agradeço a pergunta, que é bem relevante. Em relação à participação dos fiscais, não só no projeto político-pedagógico dos planos de formação e de capacitação, mas até nos planos de fiscalização, acho que a lógica é a mesma, da construção coletiva desses planos. Talvez a saída para que aumente a participação, que todos participem, por exemplo, a realização de oficinas descentralizadas. Eu acho que no Estado de São Paulo, vocês já têm aí toda uma organização aí que foi apresentada e regionalizada. De repente, compatibilizar isso com a organização também da Polícia Ambiental, que é claro que aquela é extremamente relevante para o processo de fiscalização e, consequentemente, na integração desse processo com a educação ambiental, e promover essas oficinas descentralizadas, onde você tem um trabalho aí de mediação, que aquilo que... claro que é praticamente impossível obter consensos num universo tão grande, mas eu acho que aquilo que surgir com mais frequência nessas oficinas, que se cria um mecanismo de que isso suba até a administração central, para que, na hora que esses planos sejam feitos, contemple as demandas que surjam lá na base, né? Inclusive, no caso do projeto político-pedagógico, não, porque é focado na formação, mas nos planos de fiscalização você pode ter esses planos, inclusive, regionalizados, com a participação local. Com relação a outra questão sobre o ambiente institucional, é uma questão difícil, é difícil dar essa resposta. Normalmente, os órgãos procuram criar normas infralegais que garantam melhor essa segurança, normas que remetam ao planejamento, que remetam a questões estatísticas ou estudos de relevância e que permitam que o arcabouço normativo dê brechas para que o fiscal não seja responsabilizado por uma eventual não ação quando ele estiver cuidando de outra ação. Mas isso não é o mais relevante, isso não é o principal. O principal, ele extrapola a questão normativa. O principal ele se consolida por meio do comportamento mesmo das pessoas. E aí é uma coisa mais difícil, mas que, quando é alcançada, ela é mais forte do que simplesmente você estabelecer normas. Isso está relacionado à criação de uma cultura institucional, uma mudança de cultura institucional que não se consegue de um dia para o outro. Isso é preciso tempo, e você vai alcançar o resultado se você começar a praticar a melhoria desse ambiente institucional devagarzinho. Então, o comportamento das pessoas, mas, eventualmente, em cada realidade, a norma pode ser importante também. E eu só quero pegar um pontozinho aqui que está sendo bem discutido, que não faz parte de nenhuma das duas perguntas que a mim foi direcionada, mas eu sempre me preocupo em deixar claro que essa abordagem que a gente está colocando aqui não significa, em hipótese nenhuma, suprimir os mecanismos de comando e controle, como foi colocado aqui pelo Rafael. Os mecanismos de comando e controle, eles são importantes, e até mesmo na detecção de infrações de menor relevância, às vezes a infração individualmente ela é de menor relevância, mas às vezes o conjunto daquelas infrações se torna essas infrações mais relevantes. Por exemplo, é muito comum isso no caso de infrações relacionadas à fauna, num contexto de existência de rede de tráfico de animais silvestres. Então, você tem uma série de pequenos infratores em condições, né, que têm que ser bem ponderadas, mas que, no seu conjunto,
estão contribuindo para um processo maior, que às vezes é difícil você detectar um outro problema ambiental maior que está causando aquilo. No caso de pesca, que eu usei o exemplo, às vezes no caso de ocupação de área irregular, é mais fácil você fazer essa detecção, porque aí você sabe que a falta de políticas habitacionais ou especulação imobiliária, muitas vezes licenciada ambientalmente, leva essas pessoas para a infração. Mas eu citei o exemplo do tráfico, que o tráfico é bem complicado mesmo. O tráfico é complicado porque uma rede pulverizada de infratores ali, que individualmente está com um passarinho ali, outro aqui, mas, às vezes, dependendo da espécie ou dependendo da região, isso causa um impacto bastante relevante. Tá? Só para não, em hipótese nenhuma, passar uma impressão de que uma coisa compete com a outra. Bom, eu vou responder, então, a pergunta da Lúcia. Obrigada, Lúcia. Sobre a formação socioambiental. A formação, então, ela acontece no espaço do Conselho, né, ou ela aconteceu no espaço do Conselho, das unidades de conservação, principalmente porque esse espaço ele já contempla diversos atores que fazem parte do território, mas ela não se limita a somente conselheiros, né? Então, nós convidamos outros atores que estão presentes no território para fazer parte desse trabalho. E ele é realizado em 4 momentos específicos que a gente atua. O primeiro, então, a gente parte do plano de fiscalização dessa unidade de conservação. E a gente, dentre os problemas que foram detectados nesse plano, nós discutimos com os atores qual eles identificam que é o problema principal dessa unidade, podendo trazer aportes de outros problemas que, caso não tenham sido identificados, não trazidos pela gestão da UC. E, a partir do problema identificado como prioritário, nós vamos para um segundo momento, que é um diagnóstico, então, um mapeamento das causas desse problema e dos seus efeitos. Então, a gente, obviamente, ao longo do processo, traz aportes instrumentais e conceituais para discutir o que é participação, qual a importância da participação da comunidade, o que é gestão ambiental pública. A gente traz aportes instrumentais, que é um método para fazer esse detalhamento, então, como que a gente vai fazer esse diagnóstico. A gente também, nesse segundo momento de diagnóstico, além de detalhar as causas desse problema, a gente também elenca algumas causas que são nó críticos, as causas que devem ser enfrentadas ou que precisam ser enfrentadas para minimizar aquele problema. E, a partir delas, identifica quais são os atores do território que estão relacionados e qual o tipo de relação, se eles já têm uma relação direta ou não, ou se eles precisam, ou se eles têm potencial de relação com essa causa, porque é a eles que vai ser direcionado algum tipo de ação, né? Que aí a gente vai para um terceiro momento da formação, que é o planejamento, onde a gente, em conjunto com esses atores que participam do processo, a gente desenha uma agenda de ações que visam, então, reduzir as pressões desse problema sobre a unidade de conservação. E, por fim, o quarto momento seria um momento que a gente trabalha com a avaliação e o monitoramento se essas ações estão sendo desenvolvidas, se há problemas, identifica perspectivas para ajustar ou fazer alguma adequação necessária para que elas sejam realizadas. Você quer complementar alguma coisa, Rodrigo? Obrigada. Eu tenho mais 2 pessoas inscritas. Aí, no fundo, tem alguém? Tá. Então, tem a Denise, a Cíntia, e eu levo até aí. Queria falar da remate. Você pode fazer um remate final, você está anotando? Não. Está seguro. Parabenizo a mesa. Só que a gente vai comentar no final. Meu nome é Denise, eu sou do Programa Município Verde Azul, sou membro do Comitê de Integração de Educação Ambiental. E, assim, a minha pergunta eu não sei se é possível ou se é legalmente viável, né? Mas se seria interessante a elaboração de um plano municipal de fiscalização, pensando no sentido de que é no município que acontecem todos os problemas, né? E cada um tem as suas especificidades, alguns problemas em relação à unidade de conservação, litoral ou territoriais mesmo, né?
se seria viável um plano municipal de fiscalização, a gente incentivar a criação desse plano. Eu vou passar aqui para a Cíntia e para ele, aí a gente faz a rodada de resposta. Bom, bom dia a todos. Eu sou a Cíntia, trabalho na CETESB, faço parte do Comitê de Integração de Educação Ambiental. Bom, primeiro eu queria parabenizar a CFA, né, e também o nosso colega do Senado, né, pelo trabalho e por ter conseguido introduzir a questão da educação ambiental assim de forma tão sólida, né, na coordenadoria, enfim, no trabalho de vocês. E aí a gente está aqui, nossos colegas da CETESB, né, eu fico pensando da necessidade que a gente tem também de estar introduzindo essas questões dentro da casa da CETESB. Então, eu queria ouvir um pouquinho, até para nos orientar, no sentido de como é que foi esse caminho, sei lá, as dificuldades, enfim, para a gente ter uma ideia de que portas ou que meios a gente pode estar fortalecendo essa temática dentro da própria casa da CETESB. Só um minutinho. Bom dia a todos e todas. Eu sou o Gilson, da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. Eu sou diretor de uma das divisões de gestão descentralizada da Secretaria, que cuida justamente do extremo sul, né, aqui da capital. E eu gostaria de voltar num tema que já foi abordado, mas eu vou dar uma outra perspectiva, e aí eu vou dirigir para o Joaquim a questão, mas eu acho que todos os integrantes da mesa podem se manifestar, que é essa questão da priorização dos crimes de maior impacto em detrimento dos de menor impacto. Nós temos um problema aqui, pelo menos na região que eu trabalho, mas eu acredito que aconteça em outras regiões do município, pelo que já conversei com outros colegas, que é uma coisa que eu vou chamar aqui de denuncismo qualificado, porque se falou aí, né, do papagaio da Dona Maria, da ONG que denuncia. Só que nós lidamos com um problema que é o seguinte: nós recebemos na secretaria, nós temos um fluxo muito grande de denúncias que vêm do Ministério Público do Estado, da Procuradoria de Meio Ambiente, às vezes da Procuradoria de Urbanismo, e é aquela história: o Ministério Público, se ele acha que está demorando para ser atendido, ele manda prender o secretário, ameaça. E, muitas vezes, essas denúncias que vêm do Ministério Público são aquela pizzaria de garagem que o cara abriu, que a fumaça está incomodando o vizinho, o cidadão descartou um caminhão de entulho de construção civil na beira da estrada, o salão de cabeleireiro, que o cheiro do produto também está incomodando a vizinha. Isso. E aí, o que acontece? Nós temos a equipe de fiscalização que ela precisa aumentar muito para ficar insuficiente. E aí bate lá no gabinete do secretário, e aí, infelizmente, nós temos um problema institucional, que é a alta rotatividade de secretários, né, que já foi citada aqui, com ele mudam os cargos de comando que vêm logo abaixo. E nós não conseguimos convencer os gabinetes, né, dos diferentes secretários de que seria preciso sentar com o Ministério Público para conversar e chegar, olha, não é que isso que vocês estão enviando não sejam infrações ambientais, mas eu tenho do lado dessa pizzaria de garagem, desse lava rápido que o cara fez na frente da casa dele, um loteamento clandestino com 300, 500 obras em andamento na beira da represa. E se chega uma coisa do Ministério Público dizendo atenda até a semana que vem, fiscalize essa pizzaria, vem para nós que estamos embaixo, vai e cumpra, sem um critério de análise de será que isso é prioritário? Então, não sei se você ou outros colegas da mesa já lidaram com esse problema e como que enfrentaram isso. Aí tem a Sandra vai fazer uma complementação e a gente faz as respostas e abre para mais uma rodada de perguntas. Tá? Eu queria só complementar a pergunta que eu tinha feito e mais outras que apareceram,
que, na verdade, não apenas se aqueles dados eles fomentam não só o planejamento na fiscalização, mas também o planejamento de ações preventivas em áreas vulneráveis, que o tema nosso hoje é de educação ambiental. Então, se esses dados também são usados para esse fim. Podem responder, por favor. Bom, então vou começar respondendo ao colega ali da Secretaria do Verde do Meio Ambiente aqui de São Paulo. Esse problema ele existe há bastante tempo. Quando eu fui gestor de 2 escritórios regionais do IBAMA aqui em São Paulo, em Barretos e em Araçatuba, e tive experiências distintas, né, com o Ministério Público. Em Barretos, que pegava a região que hoje é do escritório de São José do Rio Preto, que não existia na época, a gente tinha uma ação com o Ministério Público que era muito bacana. A gente se reunia, estabelecia as prioridades conjuntamente, e, na época, por exemplo, foi a coibição de ocupações irregulares nas margens do Rio Grande, lá no norte do estado. E aí a nossa ação foi planejada conjuntamente, de maneira informal, não existia um documento de planejamento conjunto, mas ela era muito interessante, né? Na época não tinha nem lei complementar 140, todo mundo fazia tudo. Então, nós organizamos uma força-tarefa, nós também, o IBAMA sempre foi assim, do jeito que você está falando, para ficar razoável, tem que ampliar muito, né, para ficar minimamente aceitável a equipe, né? A gente tinha pouca gente, então a gente atuava junto com a Polícia Ambiental, lavrávamos os autos de infração, fazíamos as comunicações de crime para o Ministério Público, e o Ministério Público abria as ações penais e as ações civis públicas para reparação do dano. E a gente não tinha problema, porque ele também, o Ministério Público acabava ficando muito atarefado com aquelas ações que foram consideradas prioritárias conjuntamente. A experiência que eu tive em Araçatuba já foi um pouco diferente. Eu tinha um procurador da República, desculpa, que ficava mandando recomendações de autuação de corte de árvore em área urbana. O IBAMA tendo que autuar corte de árvore em área urbana. E aí não dava muita abertura para a gente fazer esse planejamento conjunto. Essa denúncia qualificada que você fala, ela é um problema que a gente tem que resolver dialogando. A denúncia ela é muito importante para o sistema. Eu achei fantástico essa informação que foi passada aqui, que eu não sabia, do aplicativo que existe para a denúncia aqui em São Paulo. Eu não acho que isso tem que ser coibido, não. Pelo contrário, eu acho que isso deve servir para você ter número, estatística, para direcionar o planejamento. Essa do Ministério Público é mais difícil de ser tratada assim, porque vem lá a recomendação, nos dá um prazo para acatar. Eu acho que isso está piorando, sabe? O que eu tenho visto pelo país aí é que está piorando, porque o Ministério Público, ele muitas vezes está querendo administrar, ele está querendo, às vezes, até... é complicado, né, fazer crítica ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Eu acho que é um grande avanço na nossa legislação, na Constituição, a existência do Ministério Público para poder atuar naquilo que é dos direitos difusos, né, que tutelam os direitos difusos, mas eles não têm a responsabilidade que nós temos de fazer a gestão. Então, quando eles querem nos impor uma agenda de prioridade, que a gente tem melhor condição do que eles para saber se é prioridade ou não, porque a gente está na prática atuando, alguma coisa está errada. E eu acho que nós temos que começar a nos insurgir, no bom sentido da palavra, em relação a isso. Porque, no começo, pode até... o caminho que eu prego, em primeiro lugar, é o do diálogo. Então, numa situação dessa, a autoridade, não sei se é o secretário municipal de meio ambiente, no teu caso, ou se é o próprio prefeito, alguém que assuma essa responsabilidade institucional
de fazer essa conversa. Ó, não dá, para atuar desse jeito aqui, não dá porque nós vamos subverter, nós vamos trabalhar numa prioridade que não deve ser a prioridade pensando no bem-estar da população, na qualidade ambiental. Se isso não resolver, esse é o primeiro ponto. Se isso não resolver, o fato é que nós não temos condições de atender. Então, a gente tem que ficar respondendo, né? As situações que eu tive esse tipo de problema, eu respondia, falava, não tenho como atender, me desculpe, porque mas aí você tem que mostrar resultado. Você tem que mostrar o que você está fazendo. Simplesmente dizer que não pode atender aquilo, e certamente vocês têm resultado para mostrar, no máximo, você vai ter uma dor de cabeça, tal, mas o que o promotor vai fazer? Vai botar todos os fiscais ambientais na cadeia? Vai botar o secretário? Vai colocar o prefeito? Não. Isso é um limão que você pode transformar numa limonada. Você pode levar, com o agravamento de uma situação dessa, a uma discussão envolvendo até a sociedade. O que nós queremos para a gestão ambiental pública? Nós queremos exatamente isso, ficar pipocando varejo, tal. Não que isso não tenha que ser atendido, mas qual vai ser o nosso grau de prioridade em relação a isso, ou como nós vamos atacar? De repente, com a pizzaria de galpão lá, de fundo de quintal, nós vamos ter que ter uma ação no sentido de chamar esses empreendedores, dialogar, conversar, do que propriamente abrir um processo. Porque o grande problema disso é o seguinte: quando vem uma denúncia qualificada, como você está usando o termo, tem que lavrar uma auto-infração, vai abrir um processo administrativo, você não pode simplesmente dar aquela resposta que a gente defendeu aqui, no contexto da educação ambiental, não pode falar para o promotor, eu vou lá conversar com ele. Ele não vai aceitar isso, né? Ele já abriu provavelmente um processo de apuração lá no Ministério Público e você vai ter que abrir o seu administrativo. Mas, se a coisa tivesse sido combinada previamente, eu acho sim que a resposta que a gente pode trabalhar no diálogo, dizendo, prevenir que ele coloque no papel. Porque depois que ele colocou isso, formalizou, é muito difícil voltar atrás. Mas isso é só com a aproximação interinstitucional que a gente vai conseguir isso. E aí o fiscal, o coordenador, quem está na ponta, tem pouca margem para poder conseguir isso. Isso tem que subir, as instituições que estão no topo da hierarquia do sistema têm que ajudar a resolver isso. Posso falar sobre os planos municipais, Denise? Eu acho que é necessário, não é que a gente talvez deva, eu acho que deve existir. O município Verde Azul é um meio para a gente fomentar isso. Na verdade, a gente já vem ao longo dos anos, aí, desde a criação da CFA e a interação com o próprio programa Município Verde Azul, inserindo nas diretivas alguns itens aí para tentar fomentar isso nos municípios. Talvez seja o caso da gente partir para algo um pouco mais sólido, né? E propor, claro, através de um modelo, alguma coisa, por mais singela que seja, mas para que a prefeitura tenha, né, estrutura, corpo de fiscalização fixo e com funcionários de carreira, legislação para imposição de penalidades e um plano mínimo para que ela se atenha aos danos ambientais de baixo impacto, como diz a 140. Podemos começar por aqueles que fazem o licenciamento, que estão lá obedecendo a deliberação Consema 1 de 14. Acho que é algo, para nós aqui no Estado, acho que o tenente Rogério pode complementar e concorda, a gente está já, ano a ano, aumentando o número de autos de infração ambiental, a gente não sabe onde é que é o teto. Quanto mais capacidade temos, quanto mais a gente otimiza as nossas ações, mais autos de infração aparecem. Então, ter a efetivação desse sistema de fiscalização, né, integrado aí com municípios, até o próprio IBAMA, é necessário para que a gente consiga diluir aquelas pequenas ações, aquelas pequenas denúncias, aquelas que muitas vezes vêm no aplicativo e trancam a nossa pauta aqui das grandes fiscalizações, sendo atendidas ali pelo fiscal municipal. Acho que é algo que a gente pode começar a discutir até internamente aqui no sistema ambiental.
complementando a pergunta da Denise, obrigado a todos que perguntaram também. E é bem isso que o Sérgio falou e comentou. As demandas represadas aí de fiscalização no policiamento ambiental são inúmeras. Muitas ocorrências aí pendentes de atendimento, até por conta dos aplicativos, né? Por um lado, ajudou muito fomentar aí a situação do cenário de fiscalização, de como, né, os problemas onde estão ocorrendo. Por outro lado, estamos atacando um a um e sem muita perna para atender a todos. Então, a questão de priorizar as demandas, para a gente, é essencial. E aí eu falo que o policial ambiental ele é legalista, ele vai atender a legislação. E ele quer ver, né, primeiro sendo atendida aquela ocorrência que chegou na tela em primeiro lugar, independente se ela é grande, se ela é pequena. Na ponta da linha não existe esse filtro. Então, o comandante da unidade local, na ponta da linha, ele fica receoso de passar algumas ocorrências, né, deixar de lado algum atendimento, sob pena de ter que responder por isso depois. Então, uma prioridade nesse sentido seria bastante interessante para nós, iria nos assegurar aí uma ação bastante coordenada e eficaz, eficiente, aí, numa medida em que a gente combata, né, os danos maiores. Aproveitando também o gancho, eu sou representante da Ambiental no CADES, na Secretaria do Meio Ambiente aqui do município. Também participamos aí com alguns trabalhos junto ao Ministério Público. Em uma recente reunião, na semana retrasada, no CAEX, que é um órgão do Ministério Público de assessoria à execução, eles estão com... A gente está com um projeto em conjunto lá, até o Rony participou, que é montar uma sala de monitoramento ambiental integrado na sede do 1º Batalhão Ambiental. Então, esse é um projeto que a gente está tentando acessar o Fundo de Direitos Difusos e Coletivos do Governo Federal, e o próprio Ministério Público vai apresentar esse projeto. Então, nós vamos dar ali as linhas, os materiais que a gente necessita para fazer acontecer esse monitoramento através de sistemas inteligentes aí, disponíveis aqui na CFA, com o Rony e com a gente também no monitoramento. E essa sala integrada também pode ser utilizada pelas prefeituras de uma forma muito, muito tranquila. E esses sistemas, a prefeitura tendo algum sistema, né, de monitoramento ambiental também, tragam para nós, para a gente poder avaliar e ver até que nível a gente pode chegar nessa conversa. E aí, durante essa reunião também, né, no Ministério Público, uma promotora nos respondeu sobre as demandas do policiamento ambiental. E por que ela até questionou a gente por que a gente não passava as demandas e tudo mais. Aí o capitão Emerson estava lá, né, o chefe do setor operacional, ele falou, não, nós passamos sim, mas é uma própria resolução do Ministério Público, né, que a gente poderia passar as demandas superiores a um HA, por exemplo, de desmatamento. Acima de um HA, a gente encaminha para a ação civil pública, para conhecimento do Ministério Público. Mas se a senhora quiser que a gente mande todas as ocorrências, não tem problema. Aí ela pensou melhor assim, falou, não, tudo bem, deixa como está, e vamos tocando. Então, a gente está tentando atender as demandas, porém, né, priorizar é essencial, é uma finalidade aí que a gente está buscando. Tá bom? É isso. Então, eu vou responder as duas outras questões. Sandra, primeiro, né? A gente já usa as informações, sim, para trabalhar a questão das ações preventivas. Eu acho que a gente tem, além dessas, né, a gente já tem as próprias prioridades das políticas ambientais, né? Então, por exemplo, as unidades de conservação, elas são uma prioridade dentro da política ambiental do governo do Estado de São Paulo. Então, a gente tem as UCs instituídas. Então, uma das ações que a gente desenvolveu de redução de pressões, ela foi destinada a essas áreas territoriais, né? A gente também tem, a gente elencou alguns temas chaves, né, com base, inclusive, no número das autuações que a gente tem, que são os temas que estão vinculados à temática que a gente aborda no programa de reeducação do infrator, né? Então, ele já parte dos temas que a gente identifica
como os de maior ocorrência. Então, a gente fez todo um estudo de quais as principais ocorrências que acontecem. Então, vamos priorizar esses materiais para a gente colocar a informação na cartilha do Conduta ou para a gente trabalhar com que público que a gente quer trabalhar nos vídeos que a gente está desenvolvendo em parceria com o Senac. Porque existe um universo, né, se a gente pegar cada um dos temas, existe um universo de infrações que estão atrelados a ele. Quais são os principais, quais são aqueles que a gente entende que são que podem potencializar aí a redução dessas pressões, né? E, por fim, eu acho muito legal a sua pergunta, assim, te agradeço imensamente, né? Acho que a gente contou com um contexto político e institucional, primeiramente, porque em 2012, quando eu e o Rodrigo fomos enviados à Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, né, a gente tinha uma experiência em educação ambiental, né, e a gente levou essa experiência. E, nesse momento, 2012, a gente tinha uma coordenadoria surgindo, né? Então, ela foi criada em 2012, e a gente chegou lá e a gente teve a oportunidade de construir junto uma proposta, né? Então, a gente não teve restrições de construção de uma proposta. Então, acho que esse é um ponto que foi chave na construção. Agora, por outro lado, eu colocaria que esse tema não é e nunca foi o de maior relevância. Eu acho que a gente tem uma demanda tão gigante para o processamento e a gestão dos autos de infração e para atender demandas do Ministério Público, né, e outros, que esse tema, posso dizer para vocês que ele é ínfimo dentro da coordenadoria. Mas a gente conquistou, né? Acho que hoje é uma conquista a gente ter uma institucionalização desse tema. Então, aquelas ações que foram desenvolvidas e que a gente se preocupou em apresentar as contribuições potenciais, né? Porque talvez nem as contribuições objetivas a gente tenha alcançado ainda, mas as contribuições potenciais desse tema. A própria atuação da coordenadoria, eu acho que a gente se preocupou com isso. Então, a gente mostrou a seriedade que esse trabalho pode ter e o potencial que ele pode ter para contribuir na agenda maior, que é da questão da gente trabalhar, né? Então, os autos de infração, quanto que a gente pode potencializar o próprio planejamento, a redução das pressões e aí a diminuição dos autos de infração ambiental. Então, ele tem um vínculo. Então, acho que foi um esforço da gente manter os trabalhos, mesmo que em ações pontuais. Eu acho que hoje a gente reforça isto com a institucionalização num plano de ação assinado pelo secretário, com a parceria com a Coordenadoria de Educação Ambiental, que eu acho que também se fortalece nessa atuação, mas ela é constantemente uma luta para desenvolver, uma luta para discutir no próprio âmbito dos programas. Eu acho que a gente tem buscado se esforçar para dar continuidade a esse trabalho que tem sido desenvolvido. Às vezes, até para angariar pessoas que estão trabalhando lá do outro lado, que é da gestão do auto de infração, para trazer essas pessoas para fazer essa discussão nos grupos de trabalho, para a gente trabalhar a questão da formação dos agentes de conciliação, a formação continuada. Às vezes, é uma luta diária, assim, né? Eu acho que hoje a gente tem um marco que é o reconhecimento que esse trabalho é sério, que esse trabalho tem potencial de contribuir com a coordenadoria. Mas, no princípio, a gente contou com um pouco de sorte, né, de estar entrando numa coordenadoria nova e que permitia a gente fazer uma construção conjunta. E, óbvio, com os técnicos que tinham o olhar da educação ambiental e que contribuíram para olhar para a perspectiva, trazer essa perspectiva ao trabalho que estava em desenvolvimento. Então, eu acho que vocês já têm, obviamente, um olhar sobre a perspectiva da educação ambiental e é olhar para a atuação dessa instituição, né, que é a CETESB, uma instituição gigante, e mostrar o quanto que esse trabalho pode contribuir para a missão maior que ela tem, né? Eu acho que é um caminho de luta e persistência. Nós estamos com o tempo bem estourado, mas eu tenho 2 pessoas ainda registradas aqui para as perguntas, tá? É a Luísa e a outra Ana. Tem uma ali também.
Boa tarde a todos. Meu nome é Luísa, eu sou estudante de Direito da Universidade de São Paulo e, atualmente, eu estagio num escritório de advocacia especializado em contencioso ambiental. Então, eu gostaria de perguntar, e aí, para quem se sentir mais confortável em responder, qual vocês acham que é o papel da advocacia na educação ambiental dos próprios clientes? Eu vou passar aqui para a moça e aí a Ana fecha a pergunta. Obrigada. Eu sou a Andréa, eu sou especialista ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, entrei para trabalhar aqui na SEA, passei pelo Instituto Florestal trabalhando com unidades de conservação, depois pela Estação Ecológica do Noroeste Paulista junto à Unesp com unidade de conservação e, por fim, fui enviada à CFA junto com os meus colegas e lá estou hoje. Então, eu gostaria de colocar duas coisas para vocês como sugestão, né, e como evolução do nosso sistema. Primeiro que, calcando na apresentação da Bia, ela mostrou a região norte ali, né, onde estão os programas, a nossa região noroeste, norte, noroeste do estado, é praticamente descoberta de ações e também descoberta de áreas protegidas. Nós estivemos trabalhando justamente nessas áreas protegidas, com atuação junto aos conselhos, Conselho Consultivo da Unidade de Paulo de Faria, do Municipal de Meio Ambiente de Rio Preto, nas duas unidades de conservação que estão lá em Rio Preto e Mirassol. E, quando a gente pega o infrator lá no atendimento ambiental, a primeira colocação, então, muitas vezes esse infrator não tem condição nem de ler a nossa cartilha, nem de acessar o site, de seguir. Então, boa parte do nosso contato com esse infrator é uma ação de educação ambiental. Primeira coisa, esses vídeos que estão colocados, a gente não teve acesso, não vê, não poderiam estar linkados lá, não sei se estão, não poderiam estar linkados? E outra coisa, talvez na ampliação dessa forma de divulgação e de entendimento desse infrator que não consegue ler, que não entende nem o que a gente fala ali, ele não entende nem porque ele foi autuado ali na ponta, né? Me lembrou o circuito Tela Verde do Ministério do Meio Ambiente, que fazia salas e projeções conjuntas na esfera nacional, né, distribuía esse material e produzia essas exibições em salas chamado Circuito Verde, onde se poderia fazer debates. Será que a gente não podia ampliar para uma coisa nesse sentido? Uma pergunta. E a outra é que surge uma demanda lá de reversão de multas e recursos que são, ou de termos de compromisso de recuperação ambiental, que são de infrações tipo fogo agropastoril, que a pessoa não tem a necessidade objetiva de fazer a reparação do dano. Existe como reverter alguma coisa desse recurso ou a ação desse compromisso de recuperação ambiental a ações educativas e preventivas em unidades de conservação ou outras áreas protegidas da área? Existe essa demanda local, regional. Então, e não existe previsão e espaço legal para que a gente faça isso que não seja na área do dano, o que pode ser uma evolução para nós. E para finalizar, tem a Ana. Depois de tantas perguntas significativas, né? Meu nome é Ana Tereza Junqueira, eu sou da CEA, uma equipe jovem aí que vem fazendo um trabalho bastante significativo em termos de... Porque eu sou recente na secretaria e minha origem vem de trabalhar com formação e capacitação com municípios. Então, o trabalho da Bia e do Rodrigo, para mim, são essenciais na questão da formação socioambiental, que eu entendo, e eu estou fazendo esse contexto para perguntar para o Joaquim, aproveitar a oportunidade da experiência dele, o contexto de formação e capacitação, ele pressupõe que a vontade política e as diretrizes, que nesse momento na secretaria estão voltadas para investir em planejamento como e fiscalização juntas, mas isso é prospectivo.
Então, a educação ambiental sendo estruturante e sendo um espaço para você formar e capacitar os atores ou agentes, como vocês preferirem comentar, ela pode ser um caminho para se investir em políticas públicas mais permanentes. Então, você disse que o que importa mais? E eu perguntaria a você, Joaquim, como não separar a fiscalização, que é a ponta onde a polícia ambiental e o poder de polícia se faz necessário, e investir mais no planejamento, onde você vai estar investindo nas causas e nas soluções, não partindo dos problemas direto para a solução, mas tentando trabalhar esse planejamento integrado de forma sistêmica, porque aí, ao investir no planejamento e nas políticas e tentar não haver descontinuidade administrativa, e a educação ambiental poderia fazer esse papel, como você faz uma agenda que priorize isso num momento, num contexto onde as agendas e as plataformas ambientais tiveram estão extremamente frágeis, por todo o contexto legal que você falou, no Congresso, nas agendas com ausência de programas, a não ser um ou outro candidato, e que são importantes porque a descontinuidade administrativa é um dos problemas. Eu não estou falando de partidos, estou falando de agendas. Então, eu gostaria de ouvir isso, porque a questão da educação ambiental ela sempre foi deixada de lado e como um apêndice. A maior conquista é ela ter se inserido na fiscalização, que é um dos instrumentos de políticas públicas. Então, como agir? Porque eu acho que contempla a pergunta lá do guarda municipal, que houve um momento que essas ações se davam de forma integrada, e como se constrói isso através da educação ambiental. Eu vou tentar só ser breve, Andréia. Eu acho bacana que você tenha a oportunidade de estar aqui hoje com a gente. Obrigada pela presença. E só colocando que os vídeos estão em elaboração, por isso que eles ainda não foram disponibilizados. Inclusive, a gente tem uma discussão como é que a gente vai ser a utilização disso. Então, tem um grupo de trabalho que começou a se reunir, que a gente conta com pessoas de alguns CTRs que estão mais perto, né, principalmente, para a gente discutir como é que a gente vai utilizar esse material e como que a gente pode aprimorar ou melhorar, né? Eu acho que a gente pode discutir. Quanto à questão de destinação desse recurso, né, não sei se você estava falando exatamente do recurso do TCRA, né, de um possível TCRA, que, na verdade, não seria o TCRA exatamente, ou a conversão da multa. Hoje, a gente não tem um dispositivo legal que permita a gente usar esse recurso para aplicação num programa de educação ambiental, nem destinação para unidade de conservação. Mas nada impede que a gente possa fazer uma discussão, até no âmbito do programa de ações preventivas, para pensar se existe uma possibilidade de criar um instrumento, seja pela conversão de multas, a gente ter mais uma entrada, né, de recurso que seja destinada às ações de educação ambiental, né? Acho que a conversão de multas permite isso, né? Hoje a gente tem o programa Nascentes e o programa Ninhos, que já tem uma destinação. Será que a discussão poderia ser revertida para a questão da educação ambiental? Precisamos levar isso adiante e fazer a discussão e construir isso, né? Sobre a pergunta de como o advogado pode auxiliar na questão de orientar, né, sobre a educação ambiental o seu cliente, se eu me lembro da sua pergunta, né? Eu acho que o advogado acho que deve ter isso como um dos seus principais objetivos quando ele assume uma causa ambiental. E a gente tem aqui no nosso rito estadual aqui de gestão dos processos o atendimento ambiental, que é esse fórum de conciliação, onde exatamente essa orientação pode ser
pode ser, digamos assim, fértil ali, né? Pode se coadunar com a orientação que vem dos agentes de conciliação do próprio Estado. Então, a própria ação do advogado buscando uma não litigância, digamos assim, ela já é por si só uma busca por uma melhoria da qualidade ambiental. Então, acho que o papel do advogado é sim preponderante, fundamental, importante que ele tenha instrumentos aí para fazê-lo também, né? E complementando o que disse a Beatriz, eu acho que eu entendi diferente a pergunta da André. Eu acho que a tua ideia era pegar esses termos de compromisso que são aplicados em áreas que foram objeto de fogo, certo? E estabelecer medidas preventivas em unidades de conservação. Eu acho que é possível, a gente tem aqui alguns entendimentos jurídicos que as medidas de reparação de um dano ambiental, de um auto de infração, não podem ser divergentes ou descoladas daquele dano em si que foi causado. Então, como antigamente a gente fazia, na época do DPRN, estabelecer para um corte de árvores a averbação da reserva legal, né? Isso foi amplamente rechaçado aqui, porque ele não tem relação direta com o dano causado, que foi a corte de árvores em si. Então, acho que se a gente encontrar esse caminho, André, acho que a gente consegue, sim. Joaquim? Bom, respondendo a tua questão, desculpa, teu nome mesmo? Ana. Então, Ana, essa questão é uma questão que remete a uma discussão de cunho político, no sentido assim de prioridades em termos de formulação de políticas públicas, né? O fato é que a educação ambiental nunca foi vista, pelo menos na minha experiência de atuar na área ambiental, ela, além de nunca ter sido vista como prioridade, isso na União, aqui no Estado de São Paulo, nos municípios que eu tive a oportunidade de acompanhar, além de nunca ter sido prioridade, me parece que há um viés ideológico na discussão, no sentido de que o pessoal que trabalha com educação ambiental é visto com um perfil que às vezes destoa do perfil médio de quem tem feito gestão ambiental nesse país, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque ou se combate veementemente essa linha que a gente tem defendido aqui, que eu estou vendo que a coordenadora de educação ambiental defende e que é o cerne aqui da apresentação que eu fiz, ou que é o caminho que mais tem sido feito, se relega a área para como se fosse uma coisa decorativa, uma coisa sem importância, e deixando ela míngua sem investimentos, tal. Isso é ideológico. Para mim, eu não tenho dúvida. Alguém pode discordar aqui de mim, mas eu vejo isso claramente, que os interesses na sociedade que fazem com que a educação ambiental não seja valorizada e não seja potencializada dentro das instituições são os mesmos interesses que fazem com que a bancada ruralista, por exemplo, desmonte toda a legislação ambiental lá no Congresso Nacional. Isso está muito bem articulado. Às vezes isso é mais incisivo, às vezes é mais sutil. Por exemplo, vários parlamentares, hoje eu acompanho, né, os trabalhos lá no Congresso, né, por questão de ofício, tem vários parlamentares que nunca tiveram nenhum tipo de compromisso com a área ambiental, ao contrário, patrocinam ações legislativas completamente contrárias e que, às vezes, apresentam um projeto relacionado à educação ambiental do tipo assim, obrigar os sistemas de ensino a colocar a disciplina de educação ambiental. E joga um marketing. A gente sabe que, dentro da política de educação ambiental, isso é completamente equivocado, isso vai contra aquela questão da transversalidade que a gente prega, que a educação ambiental tem que percorrer as diversas áreas, mas defendem isso como se isso fosse uma pauta importante para o meio ambiente, e não é por ignorância, é porque isso esvazia o real papel da educação ambiental. Então, por exemplo, eu me lembro aqui, eu já atuava como professor da rede pública, né, antes de ir para o IBAMA. Quando entrei no IBAMA, em 2002, logo depois, no começo de 2003, a gente viu um crescimento bastante grande das políticas que tinham alguma interface com
com a educação ambiental. Foi citada aqui as salas verdes, eu participei de você falou que trabalhou com capacitação de gestores municipais, não sei se você se lembra disso, tinha as comissões tripartites, o IBAMA... então, eu participei da comissão tripartite aqui do Estado de São Paulo, representando o IBAMA. Foi desenvolvido um programa de capacitação de gestores municipais de meio ambiente, e, paralelamente a isso, se fortaleceu no Ministério do Meio Ambiente a área de educação ambiental. O Marcos Sorrentino assumiu essa área, o próprio Ministério da Educação passou a ter uma discussão mais estrita, mais próxima do Ministério do Meio Ambiente. Mas isso, eu vi um crescente até 2008, mais ou menos. Depois de 2008, e é interessante que isso não necessariamente coincide com mudança de governo, né? Porque acho que a mudança de governo foi em 2006 para 2007, ainda ficou um tempo, em 2008 começou a cair drasticamente. E vamos até dar nome aqui para contextualizar, né? Eu acho que foi na meados do segundo mandato do presidente Lula que isso começou a cair drasticamente. Foi isso, 2008, acho que coincide. E de lá para cá, a situação só piorou. Hoje, na União, a gente vê muito pouco, e aí vai refletindo nas entidades vinculadas, né? Como você enfraquece em cima, não é à toa que esse programa fiscal educador acabou minguando no IBAMA, né? As salas verdes não existem mais. Tinha um outro, estou lembrando aqui, não sei se vocês lembram também, os coletivos educadores, que também foi uma coisa bastante interessante que desapareceu, que eram, ainda que eles não tivessem aí alguns desses programas não estavam totalmente bem fundamentados nessa linha que a gente defende aqui, mas eles tinham possibilidade dessa interface. E eu concordo com você que a educação ambiental ela pode, sim, ser o cordão que possibilita a continuidade das ações públicas, governo após governo. Se a gente tiver uma equipe formada, né, isso bem institucionalizado dentro dos órgãos de meio ambiente, fica mais difícil para, nas mudanças de governo, você simplesmente abandonar essa questão. Então, assim, é difícil a gente dar uma resposta de como que a gente pode combater isso. Eu acho que uma das formas, quem tem um papel muito relevante nisso, são os servidores de carreira das instituições ligadas ao meio ambiente, porque é o corpo permanente que a gente tem e que pode, sim, tensionar no bom sentido, né, de não deixar... Eu sei que, às vezes, falta recurso, mas, por exemplo, tem algumas políticas públicas que elas não acabam de vez porque você cria um desenho institucional. Por exemplo, eu defendo muito a criação do Instituto Chico Mendes. Foi super criticado em 2007, quando foi criado, porque dizia-se que estava perdendo a unicidade da gestão ambiental federal, tal. Eu já não achava isso lá quando foi criado, né? Inclusive fui minoritário, que a maioria dos colegas do IBAMA foi contra, mas o resultado mostra que é o seguinte: você passou a ter uma política de unidades de conservação dentro da União mais perene. O IBAMA tinha competência? Tinha, mas o IBAMA cuidava de licenciamento ambiental, cuidava de fiscalização na Amazônia, sempre foi prioridade. Eu fui gestor de uma unidade que eu peguei as duas fases, que eu assumi a gestão da unidade em 2006, criaram o Instituto Chico Mendes em 2007, ele se concretizou mesmo só em 2008, e eu percebi a diferença, entendeu? Muitas vezes as unidades de conservação federais ficavam à míngua porque a prioridade era outra dentro do IBAMA. Então, criou-se um corpo funcional, uma estrutura de pessoas lidando só com unidade de conservação. Isso é só um exemplo que eu estou dando, mas pode ter outros, que, por mais que tenha assumido outros governos que são assim, claramente contrários à pauta das áreas protegidas, e aí eu incluo as terras indígenas, por exemplo, eles não conseguiram ainda destruir o sistema
por dentro no Executivo. Ao contrário, o Executivo hoje, por pior que seja, ele ainda defende, não o Executivo homogeneamente, né, mas quem está à frente dessas áreas, dentro do Executivo, sofre para defender isso lá no Legislativo, lá no Parlamento. Leva pancada de todo lado, mesmo estando dentro, às vezes, de um governo que seja ideologicamente alinhado com os ruralistas, mas você tem uma equipe lá de resistência. Então, acho que esse termo resistência é o termo que a gente tem que utilizar, sabe? Porque os momentos mais favoráveis para aquilo que a gente acredita, eles vão acontecer mais cedo ou mais tarde, mas, de vez em quando, nós vamos ter altos e baixos. E a única forma da gente não morrer quando tem uma situação de baixa é ter uma estrutura de resistência por dentro do sistema que garanta isso. E se a gente avançar na educação ambiental, a gente cria essa estrutura na sociedade também, sabe? Que é importante. Hoje nós não temos ainda, né? A sociedade não reivindica meio ambiente, é uma realidade. Saúde, educação, todo mundo reivindica. Se degringolar, vai ter manifestação e tal. Se acabar com o sistema ambiental, talvez até comemorem. Lamentavelmente, a maioria, nós temos esse problema, né? Mas a gente precisa, talvez nós estejamos agindo muito dentro e pouco para fora. É uma reflexão crítica que eu faço, que ela é fundamental. Acho que a educação ambiental precisa começar a trabalhar na capacitação de servidores, né, nessa linha, porque só a Coordenadoria de Educação Ambiental aqui não vai conseguir fazer esse trabalho para fora. Ela vai precisar ganhar primeiro o corpo técnico da secretaria e tal, que esse corpo vai trabalhar lá fora. E aí a gente chega num momento de... Deus ajude que chegue logo, de que a área ambiental não seja tão ameaçada como ela está sendo. E eu faço esse até desabafo para vocês, porque, sim, a minha mudança de profissional, de sair do operacional, executivo e ir para o legislativo, ela está sendo muito prazerosa no sentido de poder contribuir com formulação de políticas públicas numa visão de quem esteve operando dentro do sistema. Mas a gente engole sapo demais lá também, né? Então, assim, nós estamos numa realidade que nesse momento atual, é muito desfavorável para tudo isso que nós estamos discutindo aqui. Eu quero agradecer ao Joaquim pela deixa que ele deu agora. Eu estou numa posição bastante confortável, porque eu trabalhei durante 5 anos na fiscalização. Aliás, fui muito bem recebido na CFA, né? A Bia usou esse termo enviado para lá, um termo elegante. Mas a gente foi muito bem recebido na CFA. E aí agradecer aqui pessoalmente em público para o Sérgio, que deu continuidade. A demanda inicial lá era a gente formar denunciantes, né, no âmbito dos planos de fiscalização, porque se vinculava a uma leitura de senso comum sobre o potencial da educação ambiental no contexto de fiscalização. E não houve nenhum impedimento. Isso foi objeto da pesquisa que a gente fez até, né? A gente fez um projeto de pesquisa, a gente registrou na Cotec e tudo mais, e uma das questões que a gente queria identificar era o quanto percolava institucionalmente. E a gente identificou que não houve nenhum impedimento para o trabalho que a gente se propôs a desenvolver, né? E também fico confortável porque eu estou de volta na Coordenadoria de Educação Ambiental. Então, eu queria falar bastante sobre as questões de educação ambiental, bastante sobre as questões de fiscalização, mas eu não vou fazer isso com vocês, porque a gente precisa ir almoçar e tem um compromisso à tarde no âmbito do Comitê de Integração, que é um debate mais interno do sistema ambiental paulista, e aí tem a ver com a deixa que o Joaquim deu. Até é interessante que eu tive a oportunidade de falar para o próprio Marcos de novo sobre isso, né? A gente foi apresentar, né, para o pessoal lá do laboratório a proposta, e ele foi bastante generoso, dizendo assim, olha, eu acho que tem muita ação para dentro e pouca ação para fora, né, que é a característica dele. E aí foi justamente esse argumento que eu pude levar de volta. Olha, a nossa tentativa é de justamente dialogar e criar condições dentro do sistema ambiental para que haja possibilidade mesmo e sensibilidade para a necessidade do diálogo para fora. É claro que, na paralela, a gente está falando para fora. Eu queria fazer 3 destaques aqui sobre as falas, a título de já caminhar para o encerramento, né? Então, eu destacaria o percurso e o posicionamento da Secretaria do Meio Ambiente, do Sistema Ambiental, na relação com a fiscalização ambiental, né? A gente vê aquele primeiro slide do Rafael, você tem o DPRN bastante preocupado com o licenciamento, sem foco na gestão necessariamente. Essa agenda vai para a CETESB, né, e é criada, e aí tem a fiscalização vira um departamento da CBRN.
E aí o foco sai do licenciamento porque mudou de instituição, mas fica na gestão do auto de infração. E nesse percurso todo, desde 49, a Polícia Ambiental definindo a orientação da fiscalização. E aí, em 2012, eu acho que isso é um marco. E aí a gente tem que colocar em perspectiva histórica para entender o quanto que a gente precisa amadurecer e ter um pouco mais de paciência até com isso. Eu digo porque eu perdi a minha, né? Mas assim, eu acho que a gente precisa ter paciência para isso, que é a gente ganhar musculatura nesse diálogo com a polícia, né? Porque a polícia tem um repertório imenso, histórico, né? De conhecimento da realidade, do que é prioridade. Né? Como é que a gente aproveita esse repertório e, com a criação de um departamento de fiscalização, de planejamento dentro de uma coordenadoria pela primeira vez, se posiciona a Secretaria do Meio Ambiente nesse diálogo com a Polícia Militar Ambiental para discutir qual é a orientação, né? Para onde que vai, o que está indo buscar, por onde que vai passar. Né? Porque, dependendo por onde vai passar, você vai encontrar a roça. Se você for para outro lugar, você vai encontrar o veranista, no caso do litoral ou no caso da pesca. Né? Vai passar aqui, vai pegar artesanal, ali vai pegar industrial, enfim. Tem essas questões do volume. Né? Mas, enfim, só queria fazer esse destaque, porque eu acho que é importante, porque o Departamento de Planejamento, o trabalho que a gente acabou conseguindo desenvolver, tem um episódio interessante na APA Litoral Sul, em que o próprio Conselho, depois do trabalho, chegou à conclusão de colocar na agenda dele, né, a necessidade de haver um debate sobre o planejamento da fiscalização para incidir na discussão do grupo que estava vinculado ao SINMAR. O grupo do SINMAR, para quem não sabe, é o tenente, junto com o gestor, né, mais a CFA na época, e discutiam a orientação da fiscalização. E o Conselho estava reivindicando isso. Então, é uma outra perspectiva que estava reivindicando incidência. E aí, do ponto de vista histórico, isso tem um valor, porque amplia, né, oxigena o debate sobre o que é prioridade também. Fazer um destaque com relação ao percurso e atuação da CEA, porque a palavra resistência, eu acho que ela expressa a Coordenadoria de Educação Ambiental, e eu diria a educação ambiental no Sistema Ambiental Paulista. Né? Essa questão que o Joaquim traz na fala dele aqui nas respostas, né, de dizer assim, olha, desidratar uma instituição, e tanto materialmente, tanto do ponto de vista simbólico, que ela significa, e materialmente, quanto de recurso e de gente que ela tem, isso é o que mais aconteceu com a Coordenadoria de Educação Ambiental nas últimas gestões. Né? E essa circunstância acabou fortaleceu uma perspectiva de atuação que eu considero muito interessante. Né? É um paradoxo, mas é muito interessante, que é justamente de atuação estruturante. A gente não tem gente para atuar no território, a gente já teve, a gente não tem mais, mas isso nos obrigou e possibilitou, inclusive, ser reconhecido, né, como estruturante. E aí eu vou destacar algumas coisas, uma atuação estruturante da coordenadoria. Com o Sistema Ambiental Paulista, e aí a deixa que ele deu, né, da gente, via diálogos de educação ambiental, a cada edição, a gente tratar de um instrumento e de como se pode situar, como se situa e como se pode situar a educação ambiental na operacionalização, no fazer daquela instituição, e não como um acessório. Né? Então, no fazer do agente de conciliação, tem educação ambiental, como a Andréia até testemunhou aqui do trabalho dela. No fazer do fiscal, eu acho que essa é a contribuição que o Joaquim traz, no fazer do próprio fiscal, do próprio policial ambiental no Estado de São Paulo, tem educação ambiental. Como é que a gente trabalha isso? Né? E aí a educação ambiental se transversaliza de maneira orgânica, e não de maneira acoplada, né? Porque aí ela perde sentido. Também com os municípios, que foi discutido aqui. A gente vem buscando, e aí é um agradecimento a mais para a EGAP, porque a gente vem estreitando o relacionamento a ponto de estar construindo um termo de cooperação para, juntos, a gente poder formar, e via CEA, né, promover formação para gestores municipais, para a gente discutir política pública ambiental nesse nível, nessa escala de território. E atrelado aí a um entendimento de educação ambiental como estruturante dessas políticas. E com outras políticas setoriais também. Né? Tem a política hoje a gente consegue dialogar com duas, e a gente precisa amadurecer muito isso. Com a política setorial de educação, a gente vem se reaproximando, que teve uma separação aí histórica da Secretaria de Educação com a Secretaria de Meio Ambiente. A gente vem buscando formalizar essa relação novamente, inclusive por conta da própria Comissão Estadual de Educação Ambiental, para incidir na formação dos professores, para desenvolver formas de lidar no currículo, né, no projeto político-pedagógico da escola com a educação ambiental, e não também de maneira pontual, como usualmente a gente vê.
E a outra política setorial é a gestão integrada de recursos hídricos. A gente precisa amadurecer a nossa relação com essa política, que tem que estar para além de analisar e acompanhar administrativamente o projeto FEHIDRO. Né? A gente tem que dialogar com as câmaras técnicas de educação ambiental dos comitês de bacia para qualificar essa demanda que chega para o sistema ambiental. E, por último, mas não menos importante, obviamente, com a sociedade civil. É uma outra atuação estruturante da coordenadoria que eu acho que é importante a gente aproveitar o espaço para destacar, que é criar a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, né? E um espaço que a gente vem criando, que é a atribuição da CIEA, como a gente chama, que são fóruns regionais para discutir educação ambiental entre a sociedade civil, ela poder tematizar as questões daquele território e isso pautar as reuniões da CIEA para pleitear política pública, para incidir em política pública. Esse movimento, para a gente, é muito importante. A gente é pouco, e aí eu vou aproveitar e fazer um agradecimento especial aqui para a equipe. Né? Eu fiz o agradecimento para o comitê, porque eu queria valorizar que essa é uma reunião aberta do comitê, não é uma ação da CEA exclusiva. A CEA encampa e coloca como meta dela fazer o diálogo acontecer, né? Mas é importante que a gente reconheça o trabalho e orgulho do pessoal da CEA, né? Porque a gente está cobrando escanteio e correndo lá para a pequena área para bater de cabeça. E a gente, aparentemente, está conseguindo. Aos trancos e barrancos, a gente está atingindo as metas que a gente se colocou. Tudo isso com aquilo que o Trani trouxe, fazendo plano de manejo também, né? Que não estava nos planos. Mas a gente está gostando muito porque projeta a coordenadoria para o sistema numa ação também estruturante, que é qualificar a participação social para diferentes grupos sociais incidirem na formulação de uma política pública, né? Que é o plano de manejo, que ou decreta ou uma resolução. Bom, agradecer a presença do pessoal do Senac, que também esteve aqui hoje, né? A Simone teve cuidado de me passar aqui. Agradecer a equipe da EGAP, né? O Vicente, o George e o Rios, que estão aqui registrando para a gente, né? O próximo Diálogos de Educação Ambiental, a gente vai discutir, no âmbito do comitê, o tema especificamente, mas está entre 2, 3 temas. Um deles é de formação, que emergiu aqui, a questão da formação em educação ambiental, emergiu dos 2 diálogos que a gente já fez, no primeiro e nesse, né? Mas também a gente tem... e aí, respondendo à pergunta da Cíntia, eu acho que o Diálogos pode fortalecer muito um debate dentro da CETESB, né? Se a gente trouxer para o próximo ou para o ano que vem avaliação de impacto ambiental e licenciamento ambiental e discutir como é que a educação ambiental se situa ali, eu acho que pode ser um caminho, uma estratégia interessante e séria, institucional, consistente, etc., para a gente trabalhar como fortalecer a educação ambiental dentro da CETESB, não sendo, portanto, uma exclusividade da coordenadoria, né? Embora a coordenadoria seja fundamental de existir para viabilizar essa articulação. Está marcado para o dia 7/11. Então, independentemente do tema, a gente já tem a data, é isso? Perfeito. A gente inverte, às vezes, algumas coisas, mas acontece. Eu vou convidar vocês, ao saírem, antes de almoçar, tem um painel aqui fora, a Simone acho que já sinalizou, mas tem um painel aqui fora para coletar reflexões, ideias e inquietações que eventualmente tenham surgido das apresentações e desse debate. E aí, para vocês registrarem num post-it e colocarem lá para a gente vai ser muito útil, porque agora à tarde a gente vai fazer uma reunião do Comitê de Integração de Educação Ambiental. E a gente vai tirar o sumo dessa discussão aqui para responder algumas questões e as respostas serem subsídios à formulação de uma ou mais diretrizes de educação ambiental na fiscalização do sistema ambiental paulista. E a ideia é que isso sirva como orientação para como a educação ambiental deve ser tratada daqui em diante, quando se fala dela no contexto da fiscalização. E a gente pretende usar isso como subsídio também, o ponto de vista de quem está participando, já que a gente vai ter uma reunião do comitê à tarde e aproveita essas respostas. Tudo bem? É isso, né? Alguém quer fazer alguma fala de encerramento a mais? Desculpa, eu falei rápido, porque eu quero que todo mundo vá almoçar. É. Então, é verdade. Eu vou aproveitar e fazer um agradecimento aqui, nominalmente, ao Joaquim, né, por ter vindo de Brasília para cá, ao Rafael, que vem segurando a peteca no Departamento de Planejamento. Vocês viram que é difícil, mas, do ponto de vista histórico, eu acho que a gente está avançando, né? A Beatriz, parceira, né, desde 2012 a gente tem trabalhado junto, essa possibilidade de trabalhar dentro dos instrumentos. Ao Sérgio Marçom, porque se o Joaquim veio, é porque o Sérgio ajudou.
né? Acho que é importante a gente reconhecer isso. A CFA tem um papel muito importante na viabilização dessa edição do Diálogos. E ao Tenente Rogério, que eu achei muito bacana a postura da Polícia Militar Ambiental na fala dele, né, dessa autocrítica na medida, eu até registrei isso, uma autocrítica na medida que permite a gente dialogar para avançar junto, sem substituir a necessidade do comando e controle, mas reconhecendo que ele é insuficiente para lidar com as questões super complexas socioambientais. É isso, gente. Obrigado. E vamos tirar a foto antes que a Simone me lembre de novo, a pedir para todo mundo vir aqui na frente e tirar uma foto de quem conseguiu ficar até o fim.